Meus amigos do Ponto de Vista, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma semana com o nosso ponto de vista de hoje. Hoje um assunto interessante. Os amigos acostumados aqui sempre com a política, com o dia a dia da cidade. Eu vou trazer hoje, aqui para dentro do nosso ponto de vista, uma questão muito séria, atinge muita criança. E aqui as nossas convidadas de hoje, daqui a pouco serão apresentadas aos senhores. Eu estou ao lado da minha querida Elisângela Corsino, que é psicopedagoga e a mãe do João. Daqui a pouco eu vou explicar quem é o João e por que eu estou chamando a psicopedagoga de mãe do João. E ao meu lado também a Nara, né? Nara Raquel, que faz o seu trabalho também como fonoaudióloga. E aí, como eu sou paciente dela, deu certo, porque aí eu senti o problema exatamente no trabalho do dia a dia da Nara, né? Então, eu já conversava com a Elisângela sobre o trabalho que era feito com o João. Hoje nós vamos tentar falar, esclarecer sobre o autismo. O que é isso? É uma doença? O que é realmente o autismo? Primeiro, agradecer as duas por estarem conosco. Nós vamos ter praticamente uma hora aqui para debater, para conversar. E outra coisa também que nós vamos ter é a participação dos nossos amigos. Quem estiver nos acompanhando através do Facebook da TV Sol poderá mandar suas perguntas, suas dúvidas. Tanto a Nara como também a Elisângela estarão aqui para fazer exatamente os esclarecimentos. Vou começar pela minha esquerda, pela primeira que está aqui ao meu lado. Nara Raquel, obrigado pela participação aqui conosco. O seu trabalho é de fono, mas é um trabalho que tem uma importância muito grande na questão do autismo. Primeiro, obrigado pela presença. O que é o autismo, para explicar para o nosso ouvinte? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da TV Sol e especialmente a você. Dizer que eu fico lisonjeada por você ter lembrado de mim nesse momento tão importante. É uma causa que eu abraço há alguns anos. Na verdade, eu digo que há 10 anos eu abraço a causa do autismo, né? E se você hoje me perguntar o que é que eu sei sobre o autismo, eu lhe digo que ainda é uma interrogação na minha vida enquanto profissional, né, na área de saúde. Como você disse, eu sou fonoaudióloga. E assim, uma das principais características da pessoa que tem autismo, principalmente da criança, é a dificuldade de comunicação, de interação e de estabelecer uma troca entre ela e a outra pessoa, e qualquer outra pessoa. Então, geralmente, o autismo desperta para os pais, para a família, a partir da dificuldade que essa criança tem de se relacionar com o outro, de conversar, como eu disse. E é quando os pais procuram, geralmente, a fonoaudiologia. Então, muitas vezes, a minha área é a porta de entrada para as constatações desse transtorno. Você me falou que há muito tempo já luta com essas crianças com autistas, de um modo geral. Eu estou falando da criança, mas tem autismo também para adolescentes, para adultos, ou seja, o tratamento é com todo. Porque na verdade, a criança que tem o autismo vai caminhar com ela no decorrer de toda a vida. Existe uma linha que diz que algumas pessoas espontaneamente, naturalmente, saem do espectro do autismo. E aí tem essa linha que defende isso, diz que uma média de 5% dessa população que tem TEA hoje, que a gente chama transtorno do espectro do autismo, ou então transtorno do espectro autista, ela sai espontaneamente, mas o resto não. Vai caminhar com o transtorno e com suas comorbidades no decorrer de toda a sua vida. Então, são pessoas que, na verdade, têm uma tendência a fazer um acompanhamento terapêutico por tempo prolongado e indeterminado. Acompanhe seguindo até a fase da adolescência, como você disse, juventude e fase adulta. Muito bem, deixa eu apresentar a minha segunda convidada. É psicopedagoga, está aqui ao nosso lado, minha querida Elisângela Corsino. E eu disse a mãe do João, porque ela tem um filho com problema de autista, ou seja, de autismo, né? Faz o tratamento, faz uma série de coisas. Elisângela, obrigado pela presença aqui conosco.
Como é o trabalho da psicopedagoga, além de psicopedagoga, mãe? Boa noite, Silvio. Obrigada pelo convite, né? Foi muito bom estar aqui. E a todos os telespectadores, meu boa noite. E assim, lidar com criança, lidar com filho com autismo é um desafio diário, né? Porque todos os dias é uma coisa nova que a gente aprende com eles. Então, para mim, o que me fez buscar a psicopedagogia foi o meu filho autista. Me fez ver esse mundo diferenciado, porque o momento de aprendizagem, o tempo de aprendizagem de uma criança com autismo é diferente do que os outros ditos normais. Nós sabemos que todas as crianças aprendem em momentos diferenciados, mas principalmente dentro do autismo é mais lento, né, essa aprendizagem. Então, eu sempre coloco, não tem como eu não ter esse olhar psicopedagógico, né, quando faço terapias em casa, acompanhando meu filho. Então, eu sempre falo que, as pessoas até comentam também que eu tenho um laboratório em casa, né, que é o João. Eu estou sempre colocando ele com atividades muito práticas, né, até mesmo para mostrar para outras mães que não só como psicopedagoga, mas principalmente como mãe, que nós podemos sim ajudar no desenvolvimento dos nossos filhos, independente do transtorno que ele tenha. Mas por que eu enfatizo mais a questão do autismo do João? Porque hoje a gente nota, depois que eu soube do diagnóstico do João, eu fui buscar aprender, a saber mais sobre a questão do autismo. Então, a minha dedicação foi maior, está sendo maior, porque eu sei muito pouco, né? Como Nara diz, o autismo é uma coisa muito... tem muito para se aprender ainda, né? E a gente tá buscando aí, para tentar melhorar. Eu ainda vou continuar com você, e eu sinto na questão do João, pelo fato de conhecer João desde pequeno, e vem acompanhando, e de repente eu digo... Elisângela, João falou comigo, ele disse alô, ele disse, né? Eu me sinto feliz por ele, por saber das dificuldades que ele tem naquele ato, naquele gesto de dizer alô, ou falar, ou estender a mão. É difícil lutar com o autista? Assim, é um trabalho, você tem que se envolver muito. Tem muita dedicação. Tem que ter muita dedicação. Eu até conversava com uma mãe, eu converso muito com outras mães que têm criança com autismo, e ela vivenciou uma situação, eu com o João, eu acalmando o João, e ela disse assim, eu não consigo fazer isso. Como é que você consegue? Eu disse, não, isso é um trabalho diário, é todos os dias, não é de uma hora para outra. E ela até comentava assim, eu vou mandar meu filho para você passar uma semana lá com ele, para ver se ajuda. Eu disse, não é dessa forma. É um conta-gota, aos pouquinhos, você tem que ter muita disciplina, você tem que ter muita perseverança, porque, como eu disse, eles aprendem, mas com um pouco mais de lentidão, então a gente não pode desistir, né? E eu não desisto fácil, e graças a Deus, com o acompanhamento de Nara, né, que nos ajuda muito, e João está desenvolvendo bem, graças a Deus. Ô Nara, pelo que eu compreendi da psicopedagoga, tem momento que a fono, além de médica, ou além de estar fazendo o seu trabalho ali, tem o trabalho de mãe também, no pensamento? Porque hoje em dia se preconiza que a intervenção na criança que tem autismo seja continuada no decorrer de todo o dia. Então, entendi. É uma intervenção que deve ocorrer durante toda a semana. Não é só ali no consultório, não. Sai dali, não. De domingo a domingo, né, durante todo o dia. Então, a criança, ela vai para o acompanhamento terapêutico, que aí passa por fono, por psicopedagogo, por TO, por fisioterapia e pelo que seja, entendeu? Pela psicologia. Mas, assim, tudo que é orientado para a família deve ser dado continuidade em casa. Se não houver continuidade em casa, lógico que o acompanhamento terapêutico vai ter eficácia, mas, assim, o resultado é bem menor do que deveria ser. Entendeu? Então, assim, a casa, o ambiente da casa, assim como o ambiente da escola, são ambientes terapêuticos também, porque é onde a criança passa o maior tempo da vida dela, ou pelo menos deveria passar. Deixa eu ver, eu acho que foi a Elisângela, ou foi você. Quais são os profissionais hoje que trabalham com o autismo? Hoje é uma equipe, né? Hoje é uma equipe multidisciplinar, né? Então, hoje tem a fonoaudiologia, tem a psicologia,
tem a psicopedagogia, a terapia ocupacional, a educação física, a fisioterapia, a nutrição, a área médica, e aí vai a neuropediatria e a psiquiatria infantil, ou um ou outro. Enfim, é uma equipe toda abraçando a causa do tratamento da criança. Eles se complementam o tratamento? Uma área sempre complementa a outra. Lembrando que tem crianças que vão precisar de algumas áreas e não vão precisar de outras. Isso não quer dizer que uma criança que tem autismo necessariamente vai precisar de todas as áreas, entendeu? Entendi. Por exemplo, tem pessoas com autismo que já receberam alta da fonoaudiologia, entendeu? Entendi. Mas não receberam alta de outras áreas, certo. Entendeu? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Muito bem. Você falava da questão da fonoaudiologia. Tem a pergunta aqui de uma amiga nossa que quer saber o seguinte: como é que eu identifico que meu filho é um autista ou tem autismo? É assim mesmo? É autista e tem autismo? Como é que se identifica? Inicialmente. A criança nasce lá, a Elisângela me falou que o João foi lá com 8 meses. 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Como é que você identifica? Na verdade, existe toda uma... Eu vou começar pela história da gestação da criança, né? Claro. Geralmente, e assim se espera que uma criança, que a gestação de uma criança gere toda uma expectativa em cima disso, né? Que os pais tenham toda uma ansiedade, que desejem que essa criança venha com saúde e tudo mais. Assim, é impossível os pais não fazerem, por exemplo, comparações do filho com outras crianças que também estão na mesma faixa etária e também em desenvolvimento. Aos poucos, esses pais vão começando a perceber que o filho deles é um pouco diferente dos demais. Por quê? Porque geralmente são crianças que não se comunicam, que têm um atraso no desenvolvimento da fala e da linguagem, ou então estavam se desenvolvendo de forma normal e passam a regredir no desenvolvimento da fala. São mais agitadas, entendeu? Tem um pouco mais de dificuldade de focar em alguma atividade. Tem alguns movimentos no corpo que são diferentes dos movimentos ditos normais. Por exemplo, andam de pontas de pés, sacodem os braços ou as mãos, giram em torno de si mesmos. Então, assim, a partir disso, os pais começam a ver que essas crianças têm alguma alteração, entendeu? Isso geralmente acontece antes dos 2 anos de idade. Isso geralmente acontece antes dos 2 anos. Outro alerta para os pais é porque essas crianças nem aparentemente se identificam pelo nome e também não estabelecem contato ocular com os pais, nem com ninguém do ambiente familiar dessa criança. Então, são alguns sinais de alerta iniciais. Geralmente, quando se chega no consultório, se chega relatando isso. Porque quando você tem a criança, sempre ele vai para o pediatra, aquela coisa... O pediatra tem noção básica do que seja o autismo? Na verdade é para ter, né, Nara? É para poder já encaminhar para o neuro. Certo, pois não. Hoje em dia já existe um protocolo que a pediatria deve preencher junto com os pais para detecção precoce do autismo, entendeu? Então, assim, se pensa que a pediatria é determinante também nesse processo. Eu acredito que realmente tem a sua participação, né? Porque muitas vezes a criança que chega ao consultório chega também encaminhada pelo pediatra, né? Agora, não há como afirmar que esse protocolo vai ser 100% fidedigno, entendeu? Porque a resposta do pai também é muito subjetiva, do pai e da mãe é muito subjetiva. Então, muitas vezes os pais não respondem o que acontece de fato, respondem o que eles têm desejo que ocorresse, entendeu? É uma pergunta muito simples. Como é que se observa? Porque o pai está nos acompanhando, está com seu filho lá, o caso de Elisângela foi 1 ano e 8 meses. O pai está lá acompanhando juntamente com a mãe, leva o pediatra, tudo normal com a criança. Ele começa, de certa forma, como observar que essa criança possa estar com problema?
Como eu lhe disse, é uma criança mais agitada, é uma criança que o desenvolvimento da fala e da linguagem é atrasado, ou então passou a regredir, não estabelece contato olho no olho, não interage facilmente, não se identifica pelo nome, entendeu? Não tem conhecimento de conceitos básicos. Então, isso são características de uma criança que tem algum comprometimento. Então, são as características iniciais. A partir disso é quando os pais começam realmente a buscar. Às vezes, os pais ainda estão naquela fase de resistência, de negação, entendeu? Aí, por exemplo, vai para o consultório ou vai para a pediatria, procura algum profissional, alguma área. Aí o profissional vai e refere que tem a suspeita. Os pais já ficam mais alertas. Alguns pais ficam em sinal de alerta. Outros passam pela negação, né? A rejeição de assumir que a criança tem algum comprometimento, ou possa ter algum comprometimento. Tanto é que isso aconteceu com a gente, né? Quando a gente soube, o segundo neuropediatra que nós levamos o João, e quando ela disse, ela falou até dessa forma: desde quando vocês tratam ele como autista? Para a gente foi um choque aceitar isso. Nossa, essa médica tá louca. Assim, a gente não queria, no fundo, a gente imaginava que era só um atraso de linguagem, alguma coisa assim. Aí, com o tempo, por isso que é muito importante a terapia, porque, como ele é paciente de Nara começou a me mostrar já, com outros olhos, não da forma que ela falou, mas ela começou a me mostrar as estereotipias, que ela vai falar um pouquinho também sobre isso, né? Então, eu comecei a pesquisar e comecei a ver que autismo não era um bicho de sete cabeças. Ele era nosso filho, então... Facilitou o fato o fato de você ser psicopedagogo facilitou? Facilitou, sim, porque aí níveis de entendimento. Isso. E com certeza a terapeuta, porque ela ajuda muito nisso. Esse contato, mãe, família, terapeuta, tem que existir para que a criança ela possa desenvolver bem. Ô Nara e Elisângela, é uma coisa interessante. Nós sabemos que todos nós somos diferentes. A criança autista também deve ser diferente, comportamento de uma para outra. Sim, quais são as diferenças que você diz? Não, apesar de ter a diferença, mas aquela criança tem autismo. A criança que tem autismo, nenhuma nunca vai ser igual à outra. Entendi. Nenhuma nunca vai ser igual à outra. Então, se você colocar 10 crianças com autismo dentro desse ambiente aqui, você vai ver que as 10, apesar de terem autismo, têm características diferentes, comportamentos diferentes, entendeu? Graus de comprometimento diferentes. Então, assim, isso varia muito de criança para criança. É tanto, de pessoa para pessoa, desculpa. É tanto que tem pessoas que o grau de autismo é tão leve que alguns profissionais e a própria família às vezes se questiona se realmente aquela pessoa tem autismo. Entendeu? Porque isso é muito variável realmente. É importante, assim, que se deixe claro que toda pessoa com autismo, ela vai ter também suas aptidões, como a gente tem. Por exemplo, no caso de João tem uma aptidão enorme para a parte de culinária, para a parte de preparo de comidas, entendeu? Ele tem, assim, um vínculo enorme com isso, ele tem um bom desempenho. E tem outras crianças que, por exemplo, que vão ter habilidade para música, que vão ser bilíngues, sem nunca terem ido no curso de outra língua, que vão ser muito bons na área de matemática, por exemplo. Então, cada um dizem que o Messi é autista, né? Então, possivelmente, a grande habilidade dele seja o futebol. É inquestionável isso, né? Tem uma menina lá no consultório que ela nunca teve uma aula de música e ela toca teclado divinamente. Entendeu? Ela nunca teve nenhuma aula de teclado. Então, assim, cada um vai ter sua habilidade. E a gente tem que esperar também, lógico que estimulando essa criança, essa pessoa, e esperando detectar qual vai ser a habilidade dela. Nara e Elisângela, eu vou para o nosso primeiro intervalo. O bate-papo estava bom, né? Já está indo embora o nosso primeiro intervalo. E na volta eu já vou deixar a pergunta para as duas. Como direcionar o tratamento? O que fazer? Naquele momento a mãe alguma coisa, o pediatra acha que tem o problema.
o que é que eu vou fazer a partir de agora? Como direcionar essa criança, esse autista, para o tratamento? Mas os senhores, daqui a pouquinho eu volto conversando com a Nara e também com a Elisângela. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas. Quando o assunto é defesa da mulher, a Assembleia Legislativa da Paraíba tem tido uma atuação de destaque. Por exemplo, a lei que obriga hospitais a prestar atendimento emergencial às vítimas de violência. A lei que garante às mulheres o uso da tecnologia que aciona diretamente a polícia em caso de risco. Ou ainda a lei que proíbe o uso de algemas em mulheres apenadas durante o parto. Aqui, proteger as mulheres é lei. Assembleia Legislativa da Paraíba. Trabalho que você vê. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina, Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina, você na direção certa. Quer mudar? Vem pra cá! Educação moderna, projetos ousados, preservação e celebração da cultura, da família. Inovação com tradição há mais de 51 anos. Essa é a chance. Quer mudar? Vem pra cá. Te receberemos de braços abertos e o melhor, então, vem pra cá. Para quem quer se qualificar para o mercado de trabalho, faça um dos nossos cursos técnicos. Te oferecemos 50% de desconto no valor das mensalidades. Então, chegou a sua vez de mudar. Venha para o Instituto Educacional Vera Cruz, visite nossa escola e faça sua matrícula. Para quem quer o melhor da música ou a trilha sonora de sua vida, preciso de você com qualquer humor. Para quem quer relaxar ou para se divertir, Preciso de você. Rádio Sol, o prazer de ouvir. De volta com o nosso ponto de vista, estamos já no segundo bloco do ponto de vista, e eu vou direto para a Nara, na pergunta que eu deixei no intervalo do primeiro para o nosso segundo tempo. Detectado que aquela criança, o médico achou que ele tinha o problema, quais os caminhos? Que caminhos você começa a partir dali? Primeiro, tentar buscar o apoio de outros pais também, porque assim, tem pais que já estão na peregrinação do tratamento há mais tempo. Então, eu digo que famílias vão dando suporte a outras famílias. Hoje existem grupos de WhatsApp, por exemplo, de mães de crianças que têm autismo, de famílias de pessoas que têm autismo, de profissionais, enfim, que existe uma troca muito boa. Acho que um bom passo para começar a se direcionar é esse. Outro passo, se a criança não está na escola, imediatamente inseri-la na escola. Isso aí é primordial. Por quê? Porque hoje se sabe que a criança, ela aprende muito na interação e na troca com outras crianças também. Então, o ambiente escolar, além de trabalhar todos aqueles conceitos do que são inseridos no ambiente escolar, o próprio processo de interação com os demais, de socialização, vai também ser um grande agente de estimulação para essa criança. E aí procurar uma equipe multidisciplinar para fazer a intervenção apropriada, que aí vai variar de acordo com a necessidade de cada criança. Por exemplo,
se ela tem uma dificuldade de comunicação, a fonoaudiologia, entendeu? Se ela tem problemas comportamentais, de, por exemplo, birra, aí vai a psicologia, e por aí vai cada área. Se existe problemas de aprendizagem, a psicopedagogia, e aí vai caminhando para cada área de acordo com a necessidade dela. É importante, assim, que se dê a essa criança o máximo de autonomia também dentro de casa. Então, hoje, por menor que seja a criança, ela deve ter algumas responsabilidades dentro de casa também. Então, a criança, por menor que seja, ela deve jogar a sua fraldinha no lixo, ela deve beber água sozinha, deve tentar comer sozinha. Lógico que com a ajuda, com o suporte do adulto, mas nunca o adulto fazer pela criança, fazer com a criança, ajudar a criança, entendeu? Eu acho vou agora, que são passos pois não. iniciais. Eu vou agora para o serviço público. O que é que o serviço público está fazendo hoje pelos autistas? Tinha o CAPS, eu não sei se ainda existe. Como é que é feito esse tratamento na coisa pública? No serviço público. No serviço público. Eu digo que muita coisa já mudou para melhor. Quando eu me formei, há mais de 10 anos atrás, há 12 anos atrás, começavam a surgir aqui na Paraíba os primeiros CAPs. Então, hoje aqui em Patos já existe, da minha época ainda, de quando eu comecei a jornada de trabalho, o CAPS infantil. Surgiu há mais ou menos uns 10 anos atrás. É tanto que eu vim para Patos para assumir um emprego no CAPS infantil. Certo. O CAPS infantil acolhe muito bem essas crianças. Além disso, existe hoje o CER, que é um centro especializado em reabilitação, que também tem uma equipe multidisciplinar que tem feito o acolhimento dessas crianças. Além disso, não só o SUS, mas a parte de educação também tem dado bons passos, porque hoje a criança que está no ambiente público com autismo, ela tem direito ao acompanhante terapêutico, que deve estar inserido no ambiente da escola. Então, hoje, o serviço, a educação pública, ela tem abraçado muito mais a causa do acompanhante terapêutico do que a educação privada. Entendeu? A educação privada hoje, ela tem mais resistência com relação a isso. Por quê? Porque, assim, o acompanhante terapêutico, ou AT, como é mais conhecido, gera um custo para a rede privada de ensino. E aí, geralmente, se evita inserir o acompanhante terapêutico na escola privada. Esse agente, por exemplo, o caso de Elisângela, que é mãe, que faz o trabalho, quando nós sabemos que a criança passa, na maioria das vezes, amanhã ou à tarde, praticamente na escola. Né? Ou seja, aquele elemento que está ali cuidando daquela criança tem que ter uma preparação também. Tem. Você quer falar? Não, sim, é porque é um grande desafio que eu percebo com relação ao João na escola, é essa questão. Porque eu sou pedagoga e os professores, eles não estão preparados para acompanhar crianças com autismo. Então, nesse caso, eu estava fazendo uma reflexão e notei, os pais, nessa hora, eles são primordiais, fazendo o seguinte: nós conhecemos os nossos filhos, né? Independente que ele tenha autismo ou não, mas principalmente que se a criança tiver autismo, precisa se explicar para a professora o que ele gosta, o que causa o nervosismo dele, como acalmá-lo, porque assim fica mais fácil da professora trabalhar com ele, porque elas não sabem. As professoras eles não estão preparados. Tanto é que domingo uma professora mandava mensagem para mim e dizia que numa escola pública aqui de Patos, ela falava que estava aflita. Por quê? Recebeu um aluno com 10 anos, com autismo, numa turma de, salvo engano, 3º ano, que ela falou, que é 7, 8 anos, né? E ela disse, gente, eu não sei o que eu fazer com essa criança. O que eu vou fazer, Elisângela? Me ajuda, já que você é mãe de uma criança autista, me ajuda. E eu disse, você precisa conversar com os pais. Você precisa saber o que essa criança gosta, para a partir disso começar a fazer alguma tarefinha com ele. Ele disse, não, mas ele não para, ele agita a sala toda. Então ela disse, eu não sei o que fazer. Eu disse, então comece conversando com a família, porque você vai precisar desse auxílio da família para poder ajudar essa criança. Então, o que a gente fica preocupado é com isso, é que esses professores, eles querem ajudar e muitas vezes eles não sabem como ajudar. Então, o que eu fiz como mãe,
de criança com autismo, né? Eu até imprimi umas cartilhas, né? E dei para as professoras do João para ajudar. A gente tem mais é que ajudar mesmo. Se a gente nota que ela está querendo ajudar, então vamos ajudar nós como mães, vamos ajudar nossos professores. A gente não pode jogar a criança na sala de aula e dizer, lá, vai lá e toma conta. Não é assim. Nós sabemos que com autismo a gente não pode tratar dessa forma. Elisângela, que você está falando daí você participou diretamente. O modelo de inclusão, por exemplo, do João, de outras crianças com autismo, é mais difícil? Eu acredito que sim, é como eu estou te falando, porque as escolas elas não estão preparadas para lidar com esse tipo, não só de autismo. Você me falou agora há pouco, a criança chegou, aí faz zoada, aí bagunça a classe inteira. O modelo de inclusão é mais difícil. É mais difícil, mas aí a gente também não pode desistir, né? A gente precisa realmente, por isso, como Nara falava, a gente precisa, que o pessoal conhece como mãe cuidadora, né? O pessoal fala assim nas escolas, né? Meu filho precisa de uma cuidadora. Então, mas que essa cuidadora precisa também, ela precisa de uma formação. Não adianta você colocar isso. Como é que você coloca uma mãe cuidadora numa escola pública para cuidar de uma criança que ela não sabe nem o que é autismo? Ela vai estar agarrada com a criança o tempo todo, não sabe o que fazer. Então, precisa sim de formação. Para que melhore a condição dessa criança, precisa sim formar esse profissional, né? Uma coisa importante é ter a consciência de que a capacitação nessa área ela é continuada. Certo. Sempre quando eu vou fazer uma capacitação nessa área, eu vejo quanto eu ainda preciso aprender, entendeu? Quanto eu ainda preciso me habilitar nessa área. Então, não adianta só os serviços assumirem a responsabilidade de colocarem profissionais nesses serviços, isso eu estou dizendo nos serviços públicos, e não darem condições de capacitação a esses profissionais, certo? O profissional que sai, por exemplo, da faculdade hoje, vai para um serviço trabalhar, ele ainda está em processo de formação, então é importante que o serviço público compreenda isso e vá proporcionando a esses profissionais capacitações continuadas, constantes. Por quê? Porque a capacitação é o que vai ajudar o profissional a atuar diante das necessidades de cada criança. Como foi dito, cada criança tem suas especificidades, entendeu? Então, por mais que se coloque aqui várias crianças, foi dito que cada uma vai ter características diferentes. Então, assim, o profissional ele tem que estar hábil para lidar com cada situação que vai aparecer no mundo de trabalho dele. Então, o que é que a gente vê hoje? Qual é a realidade que a gente vê hoje? Eu digo porque eu sou profissional também de serviço público, né? Então, Você atua nas duas áreas, né? Exato. A gente vê que, a gente está lá no serviço público, mas o serviço público não investe na gente, certo? Não investe. Então, não investe nessa mãe cuidadora, não investe na acompanhante terapêutica, não investe na fonoaudiologia, enfim, todas as áreas. Então, é impossível, por exemplo, com as condições de trabalho que se tem hoje, dar realmente a qualidade de atendimento que se poderia dar. Né? Então, acho que uma grande falha, uma grande dificuldade que se enfrenta no tratamento dessas crianças é isso. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui para... Tem a Artilane Souza, está dizendo que Nara Raquel, parabéns, minha querida. A Neide Santos está dizendo que a Elisângela é a melhor. Vocês estão brigando aqui, porque cada um está dizendo que é melhor. Mas aqui não está... A briga é exatamente em cima de uma coisa séria, que é a questão do autismo. Eu vou falar de uma coisa que pode mexer com muita gente. Preconceito existe no autismo? Existem pessoas preconceituosas com relação ao autismo? Vou começar por você, Nara. Existe. Existe. Agora é importante que a gente diferencie preconceito de aceitação. Certo. Eu digo que São diferentes. São diferentes. Eu digo que nesse processo mesmo de inclusão escolar, existe uma diferença muito grande entre inclusão de fato e apenas inserção da criança no ambiente escolar. Entendi. Entendeu? Incluir a criança... Na minha escola recebe a criança e tal, e joga a criança lá. E pronto, você disse agora o termo certo, e joga a criança. Isso. Pronto, o jogar é incluir, isso não é incluir. Incluir a criança é você preparar essa criança
dentro das limitações dela, para ela acompanhar todo o processo, toda a rotina de ambiente escolar. Então, assim, quando você apenas insere a criança no serviço escolar ou em qualquer outro serviço, e você não dá as condições necessárias para ela, e você julga o comportamento daquela criança, e você não dá a sua contribuição, de certa forma, isso também é um preconceito. Isso também é um preconceito. Outra coisa, é muito fácil você lidar com o que é normal no desenvolvimento. Tipo, com crianças que a gente chama de neurotípicas, que são crianças que têm um desenvolvimento dito normal. Então, é muito fácil você colocar uma sala, ou estar num parquinho, ou estar numa festa de aniversário, ou estar no próprio ambiente de casa com crianças que são normais, com pessoas que são ditas normais, desculpa. E quando surge o diferente, quando surge aquela pessoa que tem determinadas especificidades, o lidar com essa pessoa, muitas vezes, não é fácil, e aí cai o preconceito em cima disso, entendeu? Certo. Agora, existe uma diferença muito grande entre preconceito, como eu lhe disse, e aceitação. Uhum. Todos os pais passam por, eu digo todos assim, eu posso estar enganada, mas passam pela fase de aceitação do transtorno do espectro do autista, do autismo, desculpa. Por quê? Porque aquela criança é o bem mais precioso dos pais, né? Assim, é a pedra preciosa de cada pai e de cada mãe. Então, assim, aceitar que aquela criança tem um comprometimento e vai existir todo um trabalho de tratamento em cima daquela criança para tentar reverter determinados comprometimentos, determinadas comorbidades, não é fácil. Não é fácil. Então, a ficha de cada papai e de cada mamãe cai em tempos diferentes. Então, tem pais que aceitam muito rapidamente, entendeu? Mas tem pais que passam anos para aceitar, né? Uhum. Elisângela, por exemplo, eu digo porque ela dá liberdade para a gente conversar sobre isso. Não é à toa que ela está aqui. Não é fácil ser Elisângela. Não é fácil. Por exemplo, de vir aqui e dizer, meu filho tem autismo. Não é toda mãe que consegue isso. Na verdade, poucas têm essa coragem de abraçar tão rapidamente essa causa. Então, eu já dei aula na turma de Elisângela, de psicopedagogia. E a Elisângela era aberta a dizer. Mas isso não quer dizer que os pais que não têm essa coragem, ou ainda estão nesse processo de aceitação, estão errados. Não, a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Entendi. Entendeu? Agora vai para a psicopedagoga Elisângela. Sim. Preconceito, a Nara acha que são diferentes de inclusão de preconceito. Qual é a tua visão sobre isso? Sim, eu acredito realmente... Quem mandou um abraço para você aqui foi Lucinha. Foi. Conhece a dona Lucinha? Conheço, Lucinha. Assim, Silvio, eu que lido com isso no meu dia a dia, não tem como eu não falar e não colocar meu dia a dia, porque eu tenho uma criança em casa com autismo. Então, realmente tem porque tem algumas situações que a gente vivencia em momentos normais de supermercado, que é uma coisa também que é até interessante falar, que às vezes as pessoas acham, não, é só birra, porque é mal criada. Às vezes não é malcriação, né? A gente tem que saber também parar de julgar. Hoje eu não julgo mais quando eu vejo uma criança dando seu show, se jogando no chão. Não, porque a gente não sabe o que está passando naquele momento na cabeça daquela criança. Então existe muito sim com relação a isso, existe preconceito. Fala, não, porque aquela mãe, aquele pai não está sabendo educar aquela criança. E às vezes não é isso. Ninguém sabe a realidade que eles estão vivendo. O próprio pai, às vezes, não é... Sim, né? Não tem informação para isso. Isso, então por isso que a gente tem que tomar cuidado, realmente, quando for julgar situações como essa, né? E principalmente quando a gente fala de criança com autismo, realmente eles... Crianças ditas normais também, eles já não querem receber um não, né? E as crianças autistas também. Ninguém gosta de receber. Ninguém, não. né? Então, assim, e eles realmente têm um temperamento mais forte. A gente tem que ter firmeza na hora de conseguir, para poder ludibriar, né? Eu vejo que hoje eu tenho que conversar mais com o João para poder convencê-lo de situações que, não, filho, aqui está errado. Então, como ele já está, graças a Deus, falando bem, juntando frases, então eu tenho que estar, não, filho, mas não dá dessa forma, e tem que estar justificando, porque agora ele já está, graças a Deus, desenvolvendo bem, né?
Então, assim, a gente realmente, existe esse preconceito, eu já passei por situações que foi até interessante, e até com relação à mãe mesmo, eu estava no shopping lá em Campina, e o João estava fazendo birra, ele queria, porque queria ir para o parque e não queria almoçar. Aí eu disse, não, você só vai almoçar você só vai ao parque quando você almoçar, né? Porque assim, eu sempre fui muito firme com o João, né? E eu acredito que a mãe tem que ser, os pais têm que ser dessa forma. E chegou uma senhora e o João começou a chorar, o João deu um esparro terrível, todo mundo estava olhando pra gente no restaurante. E ela chegou e disse, por que você não dá logo o que ele quer? Eu disse, não vou fazer isso, porque eu estou educando meu filho. Eu confesso que a senhora começou a falar tanto comigo, Silvio, que eu estava começando a ficar nervosa com a mulher, não era com o choro do João, porque eu sabia que era só uma birra, né? Sim. Então, assim, é difícil educar na sociedade que nós estamos hoje. É complicado, você está querendo ajudar seu filho e as pessoas às vezes não permitem isso, né? E eu vejo também, eu já vi outras situações de pessoas de, não, vamos sair, vamos tirar daqui porque aquele menino ele é doente. Não sabe, né? Não sabe o que tem. Não só com relação ao autismo, mas muito Down. Tem outros transtornos, outras crianças que têm outras dificuldades. E a gente sabe como mãe... Nós estamos falando de um específico. De um específico, né? Mas nós sabemos o que passamos em algumas situações. E é triste, a gente fica triste quando você vê, não, eu não vou deixar... Aquela mãe não tá tirando o filho porque não quer que brinque com o meu, com medo do meu. Então, assim, isso para uma mãe realmente é triste. É duro de se ver. Mas eu sempre falo que nós nós não desistimos nunca. Nós, como mães de crianças com autismo, nós participamos de grupos aqui em Paz, a gente conversa, a gente se ajuda muito. Como Nara falava, é muito bom esse contato. Eu tenho uma amiga que ela tem um filho já com 11 anos, então ela já tem uma experiência maior. Então, como ela me ajuda com relação a isso? Ela tem mais paciência do que você. Também, porque já está... realmente, então ela me ajuda muito com relação a isso. Muito bem. Eu vou para um breve intervalo, nós já vamos entrar no último, o bloco final, viu, do programa. O papo está tão bom, a conversa está tão boa, tem várias perguntas aqui, daqui a pouco eu vou colocar para vocês. Mas aqui tem uma deixa que eu vou deixar para as duas, nós vamos para o intervalo, que é essa questão da quantidade de pessoas com autismo, né? Se você analisar, a Nara me falou agora há pouco, você já me disse que tem uma mãe que tem um filho já com 11 anos e tal, uma série de coisas. E o que nós estamos notando no nosso dia a dia é o crescimento muito grande. Crianças com autismo, é uma coisa... depois eu vou até dizer como foi que me chamou a atenção, porque Dona Lucinha está dizendo, o tema é interessante. Para mim é interessantíssimo. Agora, o que me chamou mais a atenção foi o número, a quantidade. Mas os senhores vão, daqui a pouco, tanto Nara como a doutora Nara, como também a minha querida Elisângela, estou com um negócio de Elisângela vai me responder sobre isso. Brevíssimo intervalo, eu volto já já. Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente. Tortas, bolos, salgados, sucos, delícias que vão te deixar com água na boca. Panificadora São Vicente, aberta de segunda a sábado, das 5 às 19 horas. Quando o assunto é defesa da mulher, a Assembleia Legislativa da Paraíba tem tido uma atuação de destaque. Por exemplo, a lei que obriga hospitais a prestar atendimento emergencial às vítimas de violência. A lei que garante às mulheres o uso da tecnologia que aciona diretamente a polícia em caso de risco. Ou ainda a lei que proíbe o uso de algemas em mulheres apenadas durante o parto. Aqui, proteger as mulheres é lei. Assembleia Legislativa da Paraíba. Trabalho que você vê. Se você vai tirar sua habilitação, renovação ou mudança de categoria, procure logo a Autoescola Cruz da Menina, credenciada pelo Detran Paraíba. São mais de 25 anos de experiência, profissionais capacitados, salas equipadas e climatizadas, simulador próprio, moderna frota de veículos, conforto e segurança. Dividimos em até 6 parcelas em todos os cartões, a primeira habilitação e mudança de categoria. Autoescola Cruz da Menina,
Rua Domingos Lugo, número 49, Jardim Califórnia, Patos, Paraíba. Telefone 3422-2360. Autoescola Cruz da Menina. Você na direção certa. Quer mudar? Vem pra cá. Educação moderna, projetos ousados, preservação e celebração da cultura, da família. Inovação com tradição há mais de 51 anos. Essa é a chance. Quer mudar? Vem pra cá. Te receberemos de braços abertos e o melhor, então, vem pra cá. Para quem quer se qualificar para o mercado de trabalho, faça um dos nossos cursos técnicos. Te oferecemos 50% de desconto no valor das mensalidades. Então, chegou a sua vez de mudar. Venha para o Instituto Educacional Vera Cruz. Visite nossa escola e faça sua matrícula. Para quem quer o melhor da música ou a trilha sonora de sua vida. Preciso de você com qualquer humor. Para quem quer relaxar ou para se divertir. Preciso de você. Rádio Sol, o prazer de ouvir. De volta com o nosso ponto de vista, estamos entrando no terceiro e último bloco, viu? A conversa muito boa e vai passando rápido. A deixa foi... O que me chamou a atenção para a questão, eu já tinha uma certa noção, mas não tinha noção tanto desse aspecto, a quantidade de pessoas que têm autismo, né? Que são autistas. E aí eu vou começar por Nara. Por que tantos casos? Eu não sei se foi de um tempo para cá, também não sei se é porque a gente não tem aquela ligação direta com o problema, mas o que é que aconteceu? Na verdade, se aumentou muito o nível de conhecimento a respeito da temática. Isso entendi. não é só isso. Isso é um ponto determinante, mas não é só isso, entendeu? Uhum. Então, se aumentou muito o conhecimento a respeito da temática, mas também hoje as grandes pesquisas, as grandes publicações científicas afirmam que houve um crescimento também, houve um aumento na prevalência da quantidade de pessoas que hoje têm autismo. Ainda não se sabe a causa do autismo, né? Existe toda uma ciência estudando para se concluir qual é realmente a causa desse comprometimento, mas hoje já se sabe, pelo menos até o ano passado, até 2017, era uma média de 62, 63 crianças, não lembro assim a quantidade específica. A cada 62 ou 63 crianças, uma tinha autismo. Só que aí eu vi recentemente, na verdade ontem, uma publicação de que a cada 30 e poucas crianças, uma tem autismo. Eu ainda não confirmei essa publicação que eu vi ontem, ainda vou pesquisar em alguns artigos para realmente ver essa questão da prevalência, se aumentou ainda mais. Mas assim, de fato, realmente cresceu muito a quantidade. Hoje é super comum em qualquer ambiente, qualquer um, de igreja, de restaurante, de escola, de praça, de lanchonete, do que for, ter crianças com autismo, né? E ter mais de uma. Uhum. Né? Hoje, eu duvido que exista alguma escola que não tenha criança com autismo. Para mim, não é viável por causa da quantidade que se tem. Nara, deixa eu lhe atrapalhar um pouquinho. Por que aumentou tanto o número? É isso que não se sabe, é isso que não se conclui ainda, né? Estão fazendo pesquisas em cima disso para poder chegar a alguma conclusão. Uma coisa, já se tem certeza de que não é por causa das vacinas, isso aí já tem certeza. Um cientista, né, publicou que a amostra dele tinha feito uso de determinada vacina e por causa dessa vacina, essas crianças tinham autismo. Esse próprio cientista depois foi a público assumir que ele alterou o resultado da pesquisa dele
para afirmar que ele estava certo, entendeu? Mas, na verdade, ele assumiu o erro, ele assumiu que isso não era verdade, que a publicação que ele fez estava alterada. Então, não se tem conhecimento ainda da causa específica, né? É muita gente pesquisando em cima disso, mas não se sabe. Existem pessoas que têm autismo, que têm outras comorbidades associadas. Por exemplo, tem pessoas com autismo e TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Tem pessoas que têm síndrome e têm autismo também. É um leque. Dá para muito identificar amplo. esses aspectos assim? Dá para identificar. Um bom profissional já tem condições de, a partir das características que aquela pessoa apresenta, ir direcionando para o autismo, mas aí o outro comprometimento, aí tem que fazer uma série de exames para poder chegar a alguma conclusão. Eu estou aqui com a mensagem do meu amigo Cocino Neto. Já tem me perguntado aqui sobre a questão de uma discriminação que houve em Campina Grande, e o Cocino está me dizendo o seguinte: gostaria que você registrasse nossa frustração enquanto pais de crianças no TEA pelo veto do governador ao projeto de lei aprovado pela Assembleia que concedia prioridade em espaços públicos e privados aos autistas em virtude da condição especial das pessoas no TEA. Como é que você vê, Elisângela? Aqui vale discordar, viu, de Cocino. Não, realmente aconteceu isso, né? A gente ficou triste, porque a gente está lutando por uma causa, né? A gente está... porque, como eu falava antes, só sabe o que é uma criança quando ela está em crise, quem tem uma criança com autismo. Então, iria nos ajudar, né? E tanto é que eu acredito que ele vai rever isso. Eu acredito que ele vai rever porque não entendi o porquê que ele fez isso, né? É importante entender o seguinte, que uma criança com autismo, ela tem, por exemplo, determinadas crianças não aguentam ambientes muito ruidosos, tem agitação motora, então não aguenta esperar por muito tempo. Em ambientes que tem muita gente, ela fica mais agitada, fica mais instável. Então, são pessoas que muitas vezes não têm condições de passar muito tempo numa fila de espera, numa fila de supermercado, por exemplo. Então, quem está ao redor não entende a situação daquela criança, até porque nem o pai, nem uma mãe é obrigado a entrar, por exemplo, num banco e no supermercado, que geralmente são ambientes que têm filas maiores, com uma placa anunciando: olha, meu filho está agitado porque tem autismo. Meu filho está irritado por causa do barulho desse ambiente. Nem o pai nem a mãe é obrigado a isso, entendeu? Mas também hoje os pais não têm como, por exemplo, entrar numa fila de caixa preferencial, né, numa fila preferencial e dizer: eu vou estar nessa fila porque meu filho tem autismo. Ele não tem condições ainda disso. Então, eu espero assim, que a gentileza do governador de rever essa situação, porque, como já foi dito, a prevalência de pessoas com autismo é elevadíssima, entendeu? E tem aumentado cada vez mais, né? Como também já foi dito, espera-se que se chegue à causa disso tudo para amenizar todos esses transtornos. Mas até lá, e mesmo depois disso, é importante que todo mundo abrace a causa, né, em prol dessa população, inclusive o governo do estado. Sexta-feira ele vai estar aqui, eu vou perguntar, eu vou tentar a entrevista com ele para perguntar o porquê que ele vetou esse projeto. A Maiara está perguntando o seguinte: a criança já nasce autista ou adquire quando vai crescendo? É uma incógnita também, porque assim, tem pessoas que têm um desenvolvimento normal até uma média de 1 ano e meio, 2 anos de idade, e começa a apresentar algumas alterações após essa faixa etária. E tem outras que, desde os primeiros meses de vida, vão dando alguns indicativos, né? Por exemplo, não olham no olho, são muito agitados, um sono muito perturbado, tem irritabilidade com o toque, então não aceita que toque nela, não consegue tocar em determinadas texturas. Então, isso vai variar, né? Tem criança que já no comecinho vai dando indicativos. E também a questão da coordenação motora, né? Começa a não engatinha, tem muita essa questão também, que crianças demonstram isso e muitas vezes os pais não observam. Porque
a maioria dos autistas, ele tem problema na coordenação motora, né? Então, tem mesmo. Tanto é que a gente trabalha muito essa parte de coordenação motora, eu trabalho muito isso com o João, né? Para poder ajudar no desenvolvimento A dele. pergunta vai ser para a mãe, não vai ser para a psicopedagoga, não, vai ser para a mãe. No momento que você foi ao médico, mais o meu amigo Cossino, e recebeu lá que o João era autista, foi uma decepção para você, no primeiro momento. Foi bem Correto? difícil, foi. Depois que João me deu a mão, me deu um abraço, disse olá, eu disse bom dia, eu falei com bom dia, me deu uma alegria muito grande. Qual foi a alegria da mãe? Naquele momento em que o João chegou ali e falou, para você que vinha acompanhando todo o problema. Porque assim, como eu fico muito, eu me dedico a João 24 horas, né? Então assim, eu fico feliz por cada eu palavra. tô falando porque eu fiquei feliz por ele, né? É muito eu bom quando ele faz mãe. isso. Não, a gente fica muito feliz, muito orgulhosa. Eu fico muito orgulhosa. Eu até falava com Nara, eu fiquei feliz com o Vinícius, que é esse rapaz lá de João Pessoa, que tem 24 anos, que é autista e que ingressou numa faculdade. Então, isso pra gente é muito bom. Então, a gente começa a ver, não, realmente, se o caminho é esse, vamos continuar as terapias, né? E se na graça de Deus o João também vai fazer uma faculdade. Então, é esse olhar que eu tenho, eu vejo adiante. Então, por isso que eu me dedico tanto às terapias do João em casa. Mas é uma alegria a cada vitória, a cada palavra nova, a cada desenvolvimento que ele nos demonstra. Para a gente é muita felicidade, para a família é muita felicidade, Silvio. O Adriano está dizendo que tem um colégio famoso lá em Campina Grande que houve discriminação com a criança autista. O Luciano Figueiredo, um portador de autismo tem condições plenas de, quando adulto, casar e assumir as responsabilidades de um cidadão? Claro que sim, claro que sim. Tem condições de fazer um curso superior. Se não quiser fazer um curso superior e procurar um emprego, tem condições. Hoje... Aqui vem a resposta já aqui, depende do grau do autismo. Depende do grau, né? Lógico. Mas mesmo com graus mais elevados, desde que essa pessoa tenha feito todo um tratamento, ela tem condições de descobrir quais são suas habilidades e trabalhar dentro de suas habilidades. Entendeu? Mesmo aqueles que têm graus mais elevados. Ontem mesmo eu estava assistindo um vídeo de um rapaz, inclusive ele é o filho de Berenice Piana, que autora da lei, que foi a mãe que lutou tanto pela lei que foi aprovada em 2012, né? Então o filho dela é um adulto, hoje um jovem, que tem um comprometimento bem elevado e ele trabalha com trabalhos artísticos, manuais, entendeu? E ele é extremamente detalhista, certo? Então, há condições de ser inserido no mercado de trabalho, de casar, enfim, de estabelecer uma família. Existe médico, inclusive, que quando vai dar o diagnóstico, isso já aconteceu mais de uma vez com pacientes lá da clínica, que quando vai dizer a família que a criança tem, comunica, inclusive, que ele, quando adulto, não vai casar, não vai fazer um curso superior. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Ele vai poder ter a vida normal. Vai poder, lógico, vai ter alguns comprometimentos, mas assim, ele tem condições de ter, dentro de suas limitações, de ter uma dinâmica o mais próximo da normalidade. É por isso que o diagnóstico precoce é muito interessante, né, Nara? Quanto antes essa criança for diagnosticada, que graças a Deus hoje estão antecipando cada vez mais, melhor para a criança, porque se inicia esse tratamento, né? Então aí vai se desenvolvendo. É mais fácil, né? Até para quando tiver adulto, tentar ser inserido nessa sociedade que a gente vê que é tão difícil, né? Até para pessoas... A Elane está me dizendo aqui, existe muitos autistas que estão cursando medicina hoje. Isso. Né? Existe. Virgínia está dizendo que existe cura mesmo para o grau mais elevado. Na verdade, hoje se diz que o autismo não tem cura, mas tem tratamento, tem bons tratamentos, né? E, como eu disse, tem aquela linha que defende que naturalmente, espontaneamente, uma média de 5% vai sair espontaneamente do espectro, né? Mas, assim, existem tratamentos que dão resultados maravilhosos. Foi muito bom
Elisângela ter falado sobre essa questão, assim, de você... Agora eu me perdi. De trabalhar com a terapia, com o diagnóstico precoce. Com o diagnóstico precoce. Por quê? Antes, quando a criança tem algum comprometimento, o que é que se dizia? Coloque na escola, e se até os 5 anos, 6 anos, 4 anos, não desenvolver, aí procura o tratamento. Isso hoje é ultrapassadíssimo, certo? Hoje é ultrapassado. Tanto que o João foi com 1 ano e 8 meses. Exato. Né? Por quê? Porque se sabe que quanto mais cedo se detectar, mais rápida vai ser a intervenção e melhores vão ser os resultados. Né? Até tem uma profissional que diz o seguinte, uma grande profissional do Brasil que diz o seguinte, que se você tiver só 7 anos para investir no seu filho, invista nos 7 primeiros. Certo. Entendeu? Porque é a fase que vai dar mais resultado para essa criança. Eu vou pedir desculpa às duas, porque meu horário está chegando ao final. O papo estava tão bom, muita conversa, muita pergunta. Queria agradecer aqui tanto a Nara Raquel, que tirou seu tempo, deixou o consultório, a psicopedagoga, minha querida Elisângela Cossini, que teve que deixar meu amigo João com padrinho, com isso, com aquilo outro, para estar aqui conosco. Primeiro agradecer a Nara e depois a Elisângela. Nara, obrigado, viu? Eu agradeço também o convite. Estou à disposição da TV Sol e à sua disposição também. Quando precisar dos meus serviços, pode convidar. Tá certo? Bom. Obrigado. Elisângela, obrigado, viu? Obrigada Silvio, obrigada a todos os telespectadores que estavam nos assistindo até agora, e dizer para as mães de crianças com autismo, não desista, né, que a gente vai longe, e lembrando que dia 2 de abril é a semana de conscientização de crianças com autismo, viu gente? Vamos ficar de olho, viu Silvio? Muito bem, tá, só prometer as duas aqui, que quando chegar mais próximo do dia 2 eu levo para o rádio, para a gente fazer o nosso programa lá no rádio. Um abraço, obrigado às duas. Obrigado aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. Estaremos de volta, se Deus quiser, na próxima terça-feira. Um abração a todos e até lá, se Deus quiser.